Fala pessoal, e aí, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso curso da linguagem C Sharp aqui nas Atex Curso e vamos dar continuidade a falar sobre as caixas de dialogue, tá? Então vamos nessa. Aqui agora, o que vamos fazer? Nós vamos trabalhar navegando sobre pasta, ou seja, aquela opção onde a gente tem como abrir uma caixa de diálogo, por exemplo, e nos apresentar para a gente trabalhar com pasta. Por exemplo, selecionar onde vai ser salvo o backup, selecionar onde vai ser salvo o arquivo, criar uma nova pasta caso a gente não exista, só que isso no visual. Beleza? Então vamos lá. Por enquanto vou deixar essa estrutura aqui que você já conhece, né? O TXT e um botão. E eu vou clicar nesse botão aqui e vou apagar todo esse código da aula anterior que nós já vimos isso, beleza? Bom, nesse código o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar agora com uma classe chamada Folder Browser Dialog, ou seja, o nome já está falando, navegação na caixa de navegação de pasta, né? Então, vamos lá, Folder Browser Dialog, está aqui uma classe, né? Também do tipo Windows Form, temos que ter o Windows Form lá declarado para que isso funcione. Beleza, e vou chamar de pastas, tá? Beleza? Só isso. E vamos instanciar. Essa aqui é instanciável, essa classe. Ok, nós já temos o objeto, beleza? A gente pode estar fazendo o que aqui com esse objeto pastas? Eu posso pegar aqui, por exemplo, e definir o seu caminho, ok? Então aqui eu posso usar o Selected Path, ou seja, seleção do caminho. E aqui nós já conhecemos e já colocamos lá o caminho C, dois pontos, barra, por exemplo, a pasta que a gente pode ter aqui no nosso computador. Vamos ver na unidade C, nós temos aqui uma pasta chamada backup, né? Vamos deixar para essa pasta chamada backup aqui. Então, backup. Então, essa pasta que a gente selecionar. Bom, a gente sabe que vai dar um erro, porque a gente precisa usar o hat aqui, né? Senão aqui vai dar um erro. E eu vou deixar, não é bom deixar não, porque na hora de compilar isso aqui dá um problema. Podemos usar, por exemplo, o arroba, né, o hat aqui, ou simplesmente colocar mais uma barra aqui para não venha dar problema. Beleza? Então aqui já selecionamos o caminho e agora nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa caixa de diálogo, né, que a gente já tem um objeto chamado pasta e podemos mandar abrir. Só que a gente não está abrindo simplesmente com o nome pastas.showDialog, que é possível abrir assim? Sim. Né? A gente está abrindo da seguinte maneira, nós estamos abrindo com uma condição, porque vai abrir uma caixa, a gente pode cancelar ou pode mandar selecionar a pasta, né? Então nós estamos fazendo o seguinte, desse jeito aqui, ó, pastas.showDialog, ou seja, aqui dentro recebe, ou seja, se recebe não, se for igual a dialogResult.cancel. Se eu cancelar, o que é que vai acontecer? Quem lembra? Eu vou pedir para retornar, vou pedir para fazer nada, tá? Então, se eu cancelar. Se eu não cancelar, ele continua aqui o meu código abaixo. E o que é que eu vou fazer aqui? Bom, eu posso fazer o que eu quiser. Uma das coisas, por exemplo, é dizer o seguinte. Quando eu abrir a caixa aqui, que o caminho vai ser esse, ó. Tá vendo? Vai abrir tem que abrir dentro da raiz da pasta backup. Quando eu clicar nesse botão, ele vai gerar esse objeto baseado nessa classe, Folder Browser Dialog. Vou pegar aqui o meu objeto, vai estar dentro um caminho que é o C backup, e nós sabemos porque está assim, ou pode ser assim também, né? Nós já sabemos, né? E aqui, quando abrir essa pasta aqui, que ele vai abrir a pasta, se a pasta for diferente de cancel, ou seja, se eu não der um cancelar, ele vai executar o que está aqui embaixo. O que está aqui embaixo? Bom, eu tenho um text box aqui, ó. Ele é textbox 1, textbox 1, vou deixar esse nome. Então eu posso mandar o caminho vir para aqui, ó. A partir daqui eu, por exemplo, decido o que eu vou fazer, né? Então vamos lá. Então eu tenho um txt box 1, é esse lá o componente, ou seja, o texto dele vai receber quem? Vai receber o meu caminho. E onde está o meu caminho? Simplesmente lá no path. Então eu posso pegar aqui pastas, tá? Ponto select, tá aqui já o caminho. Então aqui ele já pegou o caminho da minha pasta que eu selecionei. Para finalizar, eu coloco um ponto. Beleza.
Então aqui eu já tenho esse caminho aqui dentro e vou exibir dentro desse componente aqui, tá? Então vamos lá, vamos executar isso aqui para a gente ver o que acontece. Vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Vamos estar compilando e vamos ver. Então quando eu clicar no botão, ele vai abrir uma caixa de diálogo do tipo folder browser, ou seja, navegação de pastas, né? E nessa navegação de pasta eu vou escolher minha pasta. Ao dar OK, eu vou pegar o caminho e jogar aqui dentro desse text box. Se eu der um cancelar, não vai acontecer nada, beleza? OK, agora tem que esperar aqui carregar, né? Porque já pedi para ele compilar e sempre a primeira compilação ele demora. Demora e demora mesmo. Agora na segunda e diante ele já não abriu aqui embaixo. Pronto, beleza então. Então, o que acontece? Quando eu clicar aqui, ele tem que abrir uma caixa de diálogo referente à navegação de pastas. Tá ok? Observe que é uma pasta completamente diferente das outras. E aqui nós temos o backup. Tá? Então, apesar que tudo que ele abriu, na verdade, para mim aqui, ele abriu dentro de C. Pelo que eu estou vendo aqui. Que ele expandiu C, né? Ó, ele abriu expandido C assim. O que seria bom era que ele abrisse assim. Ó. Mas, vamos ver depois o que a gente pode fazer. Bom, então aqui, vou clicar aqui em backup, em sistema. Quando eu clicar em OK, eu tenho esse caminho aqui, ó. Você observa que eu não cliquei em cancelar. Se eu clico em cancelar, eu posso até dar uma mensagem aqui, em vez de return, eu posso botar uma mensagem aqui, ó. Nenhuma página selecionada, por exemplo. Tá? Mas deu para entender o que a gente fez aqui, né? Se eu clicar em documento, light short, e dar um OK, então ele pegou aqui o caminho completo do documento. C, independente de quem é o usuário, C, users, Leo, documents, light short. Então, ele pegou o caminho. O que a gente pode fazer com esse caminho? Muita coisa, né? De repente você quer pegar um caminho, tá aí, o caminho da pasta. E também o que acontece? Nós podemos, já que estamos aqui dentro, nós podemos estar criando pasta. Ó, backup, está selecionado, criar pasta, criar nova pasta. E dentro de backup nós vamos fazer, por exemplo, o backup, vamos supor que o backup seja de junho de 2021, por exemplo. A gente dá OK e aí já temos o backup junho de 2021. Fosse uma rotina de backup, beleza? Perfeito até aí? Então eu vou fechar aqui. E agora o que eu vou fazer? Vou comentar isso aqui agora e vamos fazer o seguinte, ó. Para finalizar essa aula, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com o componente do Dialog Color, tá? Exatamente. Dialog é uma caixa, tem que ter uma caixa só que com as paletas de cores, né? Nós não temos paleta de cores para os componentes. Não aparece aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu quiser pintar esse picture box aqui, eu não posso escolher na paleta de cor e escolher uma cor para ele. Então, que tal a gente ter a nossa própria paleta de cor para o nosso sistema? Tá aqui, ó, o black color dele. Aí aparecem umas cores aqui, tá vendo? Então aqui, ó, uma paleta de cor. Vamos fazer uma coisa parecida? Então vamos lá. Bom, nesse botão aqui, ao dar duplo clique, eu vou pintar isso aqui, simplesmente para a gente fazer a combinação. Claro que a gente pode pintar o picture box, o texto, enfim. Beleza, vamos lá. Duplo clique aqui, comentei todo esse código para navegar com pasta e agora nós vamos trabalhar com cor, beleza? O que é que eu faço? Simplesmente eu crio um color, dialog, tá aqui, ó, color dialog, ok? Então eu vou instanciar um objeto agora, eu vou chamar de color, vou chamar de dialog, tá? E instancio ele, já conhecemos como fazemos isso, né? Já trabalhamos muitas vezes instanciando aqui componentes e aqui nós estamos com a instância dele, que é o dialog, que é o objeto que acabamos de criar. O que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode aqui simplesmente dar uma cor para esse diálogo. Já comecei a iniciar ele com a cor. A gente pode fazer o que? Color, tá? Ponto color vai ser igual a color, tá aqui, ponto qualquer cor, até em from RGB a gente pode fazer isso, amarelo por exemplo, a gente pode chegar aqui e botar ele amarelo, né? Qual é o RGB de amarelo? Ó, 255,0,0, tá? Então aqui a gente vai iniciar ele como amarelo. E aqui agora, por exemplo, nós podemos fazer o que? Nós podemos dizer o seguinte, ó, a gente pode simplesmente, claro, pegar aqui o dialog, mais uma vez, dialog.show
né, dialog, e simplesmente abrir essa caixa. Só que, o que é que nós vamos fazer? Pegar uma caixa se, uma função se. Por quê? Porque se ele não, como é que eu posso dizer? Se eu der um cancelar, eu quero que ele simplesmente retorne. Então eu vou fazer o que? Um show dialog dentro de uma função se. Então ele vai receber o que? Um dialog result. Ponto cancel, eu caio fora, ou seja, não faço nada. Então essa é uma maneira, isso é uma maneira, aqui está maiúsculo aqui. Isso é uma maneira da gente estar tratando o nosso sistema para ele não estar fazendo nada caso eu clique em cancelar, né? Porque se eu cancelar, não quero a cor, não faz nada. Tá, mas se eu cancelar, o que é que eu posso fazer? Eu pego aquele Picture Box, que eu vou ver o nome dele aqui, que eu não me recordo. Picture Box 1. Então esse Picture Box 1, tá? Nós vamos fazer o que com ele? Nós vamos pintar o black color dele. Então vamos pegar o black color dele, tá? E vamos pintar. Vai receber quem? Vai receber o dialog. Qual a cor dele lá em cima? Ponto cola, tá? Nós temos uma cor lá em cima. Então isso aqui já deve resolver o nosso problema. Então hoje a gente viu caixa com navegação de pastas, né? E agora estamos vendo com cores, tá bom? Então vamos ver. Vamos dar um play aqui. Dessa vez deve carregar um pouco mais rápido. Pronto, aqui. Então quando eu clicar aqui, observe que ele veio o que? E quando eu dou um aqui, ó, ele vem no só cor padrão, que é transparente, né? Ele não pegou a cor amarela, ele pegou vermelho. Então eu acho que eu fiz a paleta errada. Na minha intenção de botar ele vir com um amarelo selecionado. Na minha lembrança aqui, isso aqui seria um amarelo. Mas não vai mudar muita coisa não. Beleza. Eu vou colocar essa cor aqui. Se eu der um OK, não acontece nada. Ou não cancelar, não acontece nada. Mas se eu der um OK, o que acontece? Pintamos. Quando eu clicar aqui, seria bom que ele vinha selecionando a última cor, né? Ele tá vindo a cor padrão que eu botei lá. Deixa eu até mudar isso aqui para ver. Aqui também eu não tenho as cores decorado de cabeça, né? Deixa eu ver se isso aqui, o amarelo é esse aqui. Deixa eu ver se o amarelo é esse aqui. Deixa eu só fazer esse teste aqui para ver se o amarelo é 00255. Porque também tem 255 no começo, mas aí é uma outra coisa. Não, errei de novo. É porque é o seguinte, nós sabemos que red, green e blue, né? O RGB. Então eu botei agora blue, né? Então beleza, vamos deixar assim. Agora foi o seguinte, quando eu selecionar aqui uma cor, por exemplo, que eu dar um OK, cancela não faz nada. Quando eu dar OK, vim para cá. Quando eu clicar aqui, eu quero que essa cor fique selecionada aqui, né? Para saber qual foi a última cor. Porque as cores são muito parecidas, de repente eu não sei qual cor eu peguei daqui, né? Vamos fazer isso? Então, vamos fazer isso. Então o ideal seria o quê? Que o meu dialog color, ele seja igual ao meu picture box black color. Então ele pode ser isso aqui, ó. O meu picture box ponto black color. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Dizer que ele é esse padrão aqui, ó. Por quê? Porque aqui ele vai receber uma cor, né? Então essa cor que ele receber vai estar aqui dentro e eu devolvo como ele padrão quando eu clicar em OK de novo. Então vamos ver isso aqui, para ver se ele já vem selecionado. Para a gente finalizar essa aula. Vamos lá. Cliquei, vou colocar essa cor. Quando eu der OK, vai pintar. Quando eu abrir de novo, tem que vir com essa selecionada. Beleza? Quando eu clicar aqui agora, opa, beleza, olha lá. Tá? Então voltou com a cor selecionada para eu saber qual foi a última cor que eu peguei. Se eu mudar aqui, por exemplo, dou OK, mudou. Se eu voltar lá, beleza, está selecionado. Então é isso. Então a aula de hoje foi isso, tá? Que acontece? Nós vamos, próxima aula da continuidade, dá uma treinada aí, verifica, treinar para poder ter lembrança desses métodos, desses caixas de diálogo, tanto folder como cola, para a gente dar continuidade, beleza? Isso aí pode ter uso mais tarde aí para vocês e não deixe de treinar, tá? É muito importante. Beleza, então, até lá.